Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, a paz de Deus para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, de todas as madrugadas. Hoje é sábado, dia 12 de julho, dia de festa, aleluia. São 19 graus aqui na cidade abençoada, tempo bom, clima gostoso, tranquilo, amém? E eu quero meditar com você uma palavra que vem da parte de Deus hoje. E logo após nós vamos orar. Orar pelo seu pedido de oração. Orar pela tua causa na justiça. Orar pelo desempregado. Orar por aquele laudo médico que você recebeu que não foi satisfatório. Orar pelos enlutados. Nós vamos orar hoje, especificamente pelos enlutados, por pessoas que perderam seus entes queridos. E às vezes a cura da alma é dolorida, mas a palavra de Deus é aquela que nos conforta. Amém? Então, fique até o final desse vídeo que nós vamos fazer essa oração aí e você vai ser abençoado, com certeza você vai ser abençoado. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, a palavra de Deus, ela fala assim para mim e para você. Então Josafá teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Queridos, nós vamos falar aqui de uma situação de adversidade que aconteceu na vida desse moço, né? Moabe e Amon eram umas cidades um pouco afastadas ali de Judá, mas eles resolveram levantar contra o rei Josafá, resolveram levantar. Houve um problema e eles pegaram aquele problema que houve, que eu não vou contar detalhe, porque senão nós tomamos muito tempo aqui, e eu sei que com poucas palavras você vai entender o que Deus está querendo te falar. Então, há momentos de um levante contra a minha vida, a sua família, a sua saúde, aos seus negócios. Há algum momento que alguma coisa se levanta e a pessoa fica apreensiva. E a reação às vezes de cada pessoa é de um jeito. Um reage de um jeito, outro reage do outro jeito. Existem reações que às vezes, se vem contra mim, eu vou contra ele, eu contra ela, e acabou, e fim de papo, é no murro, é no soco, é no gatilho. E existem reações, como eu estou dizendo, de todas as maneiras. Pessoas, nós seres humanos, infelizmente, ou felizmente, cada um de nós temos uma reação diante de uma ação. Às vezes acontece algo na tua empresa e você, sem pensar, sem analisar, você resolve, você dá aquele impulso, às vezes até de um ataque de nervo, e você vai para cima
e tenta resolver aquilo às vezes no grito ou de uma forma brusca e acaba a situação, muitas das vezes da morte, muitas das vezes acontece uma situação totalmente difícil. Na área da saúde também, às vezes a pessoa recebe um laudo médico de uma doença e a pessoa fica desesperada. É aquele choque que a pessoa, eu não esperava isso, eu não contava com isso, eu não pensava que fosse dessa maneira ou desse jeito. E aí a pessoa às vezes tem uma reação de revolta. Às vezes eu já vi pessoas que se revoltou até contra Deus, sendo que Deus não tem nada com isso, né? Nós somos seres humanos e estamos tendência, indiferente de qualquer situação, nós estamos tendentes a certas coisas na nossa vida. E eu acredito que você já conseguiu entender o que a palavra de Deus está querendo falar para você sobre atitude, sobre reação. Porque existem situações que ela te dá medo. E o medo, às vezes, não controlado, o medo não pensado, o medo não analisado de uma maneira calma e tranquila, ela pode te levar ao desespero, a você tomar atitude drástica, que em vez de melhorar a situação, vai piorar a sua situação. É isso que Deus está falando. Então, nós temos que sentar. Seja qual for o problema que acontecer, se você estiver dirigindo um carro em alta estrada ou na cidade e você recebeu uma notícia ruim, procura um acostamento, procura um lugar tranquilo, encosta o carro, conta de 1 até 10, ora ao Senhor, pensa antes de você fazer até uma ligação precipitada, porque às vezes, na hora que nós recebemos o choque, nós pegamos o telefone para ligar já para isso ou para aquilo, e de repente naquela algo de querer resolver a coisa, repentinamente dá problema também. Então o negócio é pensar primeiro, analisar quando vier alguma coisa ruim. Por que a palavra de Deus fala isso aqui, traz esse conselho para nós nesta manhã? Nós já estamos com 8 minutos. Por que a palavra de Deus trouxe esse esclarecimento para mim e para a sua vida? E nós vamos orar em cima disso daí. Então Josafá teve medo. Primeiro que nós, o ser humano, aquele que fala que não tem medo é mentiroso, porque nós temos medo sim. E tem medo, eu já disse aqui, tem medo que leva a pessoa ao extremo, a pessoa faz loucura. Mas esse moço, ele dá um exemplo para nós de rei, ele tem poder, ele tem homens, ele tem general de guerra, ele tem pessoas a seu comando. Ele podia falar assim, não, nós vamos atacar e acabou, vamos preparar, nós temos um exército preparado e vamos atacar. Mas não, aquele medo que veio contra ele, que ele certamente ele não esperava aquela situação de Moabe e Amon atacar ele, aquela cidade, aqueles exércitos fortificados da Síria atacar ele. E há problema que te ataca, que tenta te afligir e às vezes nós não esperamos, é aonde vem o medo. Só que o exemplo que Josafá está dando aqui é que na hora que veio o medo, o que ele fez? Vamos ver aqui. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Querido, não existe no mundo, no globo terrestre, não existe outra solução
a não ser buscar no Senhor. A não ser buscar no Senhor, principalmente quando vem o medo, a fraqueza, o sentimento de dor, o sentimento de culpa, o sentimento de tristeza. Por que eu falei aqui orar pelos enlutados? Porque quando nós perdemos um ente querido, nós às vezes perdemos o chão, como diz aí a palavra do mundo, perde o chão, a pessoa perde o chão, porque é um ente querido, ou é um filho, ou é uma filha, ou é um esposo, ou é uma esposa que ama, ou é alguém da família que ele ama, um sobrinho, ou é alguém. Então aquilo traz uma tristeza, uma angústia. A pessoa às vezes até fala assim: eu não quero mais viver, eu não tenho como mais viver a partir de agora. Querido, a palavra de Deus está falando que nós temos que buscar ao Senhor nas horas da adversidade. Sabe por quê? Porque a vida continua. A vida continua. Existe mais pessoas na face da terra que precisa de você, que precisa de mim. Eu sei que o sentimento de medo, ou de pavor, ou de angústia, ou de tristeza, ele traz para dentro de nós um fracasso emocional. Um fracasso emocional. Traz um fracasso emocional e nós às vezes abrimos a nossa boca e falamos ou deixamos o inimigo implantar na nossa mente fraqueza. Fraqueza emocional, sentimental. E aí que nós temos que lutar contra isso, buscando ao Senhor, como Josafá buscou. Ele, além de buscar ao Senhor, ele, além de se prostrar ao Senhor diante da situação, ele ainda convocou o povo a jejuar. Não é a minha e a tua atitude que nós temos que ter? Se acontece algo comigo, um problema comigo, é claro que eu não vou ficar aí no Zap, na rede social, contando o meu problema, mas existe pessoas da sua e da minha confiança que nós relatamos o problema e pedimos oração em cima daquilo ali, sem explicar muito detalhe. E simplesmente foi o que esse moço fez, ele pôs gente para jejuar e orar, não é? E é o que Deus está chamando a nossa atenção agora, e nós vamos orar, que nós já estamos com 12 minutos. Eu tenho certeza que você entendeu o que Deus quer falar e está falando contigo nesta manhã. Diante da adversidade, do problema, do ataque, do perigo, a melhor coisa que tem é buscar ao Senhor. É parar, refletir, fechar os olhos, levar os pensamentos até o Senhor e falar: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu, pelas forças do braço, pela força do emocional, sentimental, eu tomo uma atitude drástica que pode me prejudicar, eu e outras pessoas futuramente. Vamos orar? Pai querido, Deus soberano, Papai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo conselho da Tua palavra. Te agradecemos, Pai querido, por essa oportunidade que o Senhor traz ao nosso coração de ter essa reflexão a respeito do medo, a respeito de que o medo pode trazer, a consequência que ele pode trazer para o meu, para o seu coração. Pai querido, olha para nós agora nesta manhã com teu olhar de misericórdia, com a paixão, com teu espírito perdoador, Pai. Primeiramente, se nós fizemos alguma coisa, porque certamente nós fizemos algo que entristeceu, que magoou o teu coração, o Senhor nos perdoa. Senhor, se magoamos, certamente magoamos outras pessoas, o Senhor também, nós liberamos perdão agora para essas outras pessoas, Pai querido, porque nesta manhã nós colocamos a nossa aflição,
Nós colocamos o nosso problema, a nossa causa. Pai querido, eu apresento aquela enlutado. Pai querido, que perderam famílias, que perderam vidas, que perderam pessoas antequeridas, Pai. São muitas as causas na nossa terra, no nosso mundo, no nosso país, Pai. Coisas horrendas como nós temos visto na rede social. Aquele jovem de 14 anos mata pai, mãe, irmã. Como aquela senhora de 70 e tantos anos compra chumbinho para matar a filha, a nora. Pai querido, são coisas que deixam nós estarrecidos por causa dos ataques malignos, Pai. A tua palavra fala aqui sobre um ataque que estava vindo sobre Josafá. Pai querido, dá livramento para nós nesta manhã. Conforta o coração dos enlutados. Mostra para ele, tira as escamas dos olhos, joga por terra a seta do inimigo e mostra para ele e para ela que a vida continua. A vida tem que continuar, tem pessoas